A gente confia nela para praticamente tudo, né? Mas será que a gente conhece todos os segredos dela? Hoje a gente vai investigar o que pode ser um fantasma digital dentro da Wikipédia e o que ela talvez saiba sobre nós sem que a gente nem desconfie. A pergunta que fica no ar é essa. O que a Wikipédia, a enciclopédia de tudo, realmente sabe sobre quem a lê? Aquela plataforma que parece ser o nosso porto seguro na internet, talvez tenha um lado que a gente não conhece. Sabe aquela sensação de que enquanto a gente lê, tem algo ou alguém lendo a gente de volta? É disso que a gente vai falar. Então a imagem que todo mundo tem da Wikipédia é de um verdadeiro refúgio, quase um oásis de conhecimento puro no meio de um deserto de plataformas que vivem de coletar dados e vender anúncios. Mas vamos dar uma olhada mais de perto no que está por trás dessa promessa toda de privacidade. No papel, a promessa da Wikipedia parece bem sólida, né? Primeiro, é uma organização sem fins lucrativos. Isso já tira aquela pressão de ter que rastrear tudo para vender anúncio. A política oficial deles é bem clara, só usam os cookies que são estritamente necessários para o site funcionar. Nada de rastreadores de outras empresas. E o mais importante de tudo, eles garantem, com todas as letras, que não vendem dados de usuários. Em teoria, parece o lugar mais seguro da internet. Pois é, mas é bem aqui que a nossa história dá uma virada de 180 graus. Toda essa imagem de refúgio de privacidade acaba sendo abalada por um incidente que, olha, desafia tudo isso que a gente acabou de ver. E tudo começa com esse relato, que é no mínimo impressionante. Uma pessoa foi bloqueada na Wikipédia, usando um navegador completamente novo em menos de 1 minuto? Peraí, como assim? Como isso é possível se supostamente não existe rastreamento? É aqui que o mistério começa a ficar sério. E essa é a grande pergunta que não quer calar. Como é que a Wikipedia conseguiu identificar e bloquear alguém tão rápido sem usar os famosos cookies de rastreamento? A resposta pode estar numa tecnologia que é bem mais sutil e, acredite, muito mais poderosa. E o nome dessa tecnologia é Device Fingerprinting. A gente pode traduzir como impressão digital do dispositivo. E olha, é uma técnica que vai muito, mas muito além dos cookies com os quais a gente já está acostumado. Tá, mas o que raios é esse tal de Device Fingerprinting? Pensa assim, é como se fosse a impressão digital do seu dedo, só que para o seu computador ou celular. Em vez de deixar um cookie, que é um arquivinho de texto, essa técnica age quase como um detetive. Ela coleta informações bem específicas do seu aparelho, tipo qual navegador que você usa, as fontes que estão instaladas, a resolução exata da tela. Juntando tudo isso, ela cria uma identidade que é praticamente única. É quase um RG digital. E o processo é bem engenhoso. Funciona mais ou menos assim. Seu navegador, por natureza, já compartilha alguns dados técnicos com os sites que você visita. A plataforma, então, coleta esses detalhes únicos e, por fim, um algoritmo junta todas essas pecinhas do quebra-cabeça e cria um perfil único, que consegue te identificar mesmo que você troque de navegador ou apague seus cookies. É uma identidade digital que não te larga. Ok, agora que a gente entendeu a parte técnica, vamos para as implicações legais. Porque, claro, usar uma técnica como Device Fingerprinting sem o consentimento da pessoa levanta um monte de questões sérias, principalmente quando a gente olha para a legislação brasileira. E o centro de toda essa discussão é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. É essa lei que dita as regras sobre como os dados dos brasileiros podem ser usados. E a acusação aqui é que o fingerprinting, da forma como estaria sendo usado, viola vários dos seus princípios mais básicos. Essa acusação aponta para a violação de princípios fundamentais da LGPD. Por exemplo, o princípio da finalidade. As pessoas simplesmente não são avisadas que seus dados estão sendo coletados para essa função de bloqueio. Tem também o da necessidade. Será que precisa mesmo coletar tantos dados para isso? Parece excessivo. E claro, o da transparência. A razão exata do bloqueio simplesmente não é explicada. Tudo isso pode levar a um tratamento desigual, o que bate de frente com o princípio da não discriminação. Aí, a Wikipedia poderia se defender dizendo que usa essa técnica por legítimo interesse, para garantir a segurança da plataforma. A LGPD até prevê isso. Só que a mesma lei exige que os direitos das pessoas sejam protegidos de forma clara. E a acusação é justamente de que essas proteções, bem, elas não existem nesse sistema de bloqueio. E vamos pensar também no nosso direito de acessar ou apagar nossos dados. Com um sistema de rastreamento tão invisível como o fingerprinting, como é que alguém pode exercer esse direito sobre dados que nem sabe que foram coletados? Isso aí entra em conflito direto com o que diz o artigo 18 da LGPD. E talvez o ponto mais crítico de todos seja o direito a uma revisão humana.
A LGPD, lá no artigo 20, garante que qualquer decisão que seja tomada só por algoritmos possa ser revista por uma pessoa de verdade. Se o bloqueio é automático e não tem para quem apelar, esse direito fundamental está sendo simplesmente ignorado. E tudo isso nos leva a uma questão muito maior, um verdadeiro conflito entre a necessidade de segurança automatizada das plataformas e os direitos fundamentais de quem as utiliza. É a tecnologia contra a liberdade individual no fim das contas. Então, para resumir, a acusação toda se baseia em 4 pontos principais. Uma coleta de dados sem um propósito claro, o uso de informações que parece excessivo, uma completa falta de transparência nas decisões e, por fim, decisões tomadas por um robô sem um caminho claro para uma revisão humana. É quase como um sistema de justiça automatizado, onde não existe direito de defesa. E fica aqui a reflexão final para a gente. Num mundo que está sendo cada vez mais governado por algoritmos, como é que a gente garante justiça e transparência? Porque quando um algoritmo é o juiz, a quem uma pessoa pode recorrer? Essa é, sem dúvida, uma das perguntas mais urgentes da nossa era digital.